Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu gostaria de levar vocês a uma meditação que eu tive durante o meu momento devocional, que é a respeito do clamor Maranata. Se você não sabe, Maranata é uma expressão do aramaico que significa Vem, Senhor, ou Nosso Senhor vem. Ou seja, essa expressão é um clamor da noiva pela vinda de Jesus. Eu estava meditando a respeito do clamor Maranata e parei para pensar em algumas coisas. Qual é a postura do nosso coração quando a gente clama, quando a gente canta Maranata? Hoje em dia, se você olhar, não falta canções no meio gospel, não falta blusas, camisas, objetos, apetrechos. Vocês podem ver meu moletom escrito Maranata. Não sou contra nada disso, mas é só uma meditação para nos fazer analisar, examinar a nós mesmos. Quando cantamos e clamamos Maranata, quando a gente clama e canta Maranata, a gente está dizendo, vem, Senhor. Ou seja, a gente está clamando pela vinda, pela volta de Cristo. Uma coisa que mexeu muito comigo quando eu estava meditando a respeito da vinda de Jesus, especialmente sobre essa expressão Maranata, sobre o clamor Maranata, vem, Senhor Jesus. Primeiro, por que nós cantamos e clamamos Maranata? Será que é porque de fato desejamos e ansiamos a volta do amado ou por algum outro motivo? Será que nós cantamos e clamamos Maranata e ansiamos pela volta de Jesus como um meio de escape? E o que eu quero dizer por isso às vezes a gente está tão cansado de sofrer das tribulações, das provações, de tudo de ruim que acontece no mundo, na nossa vida terrena, e nós passamos a clamar Maranata não de uma forma genuína, porque nós ansiamos a presença do amado e queremos estar com ele, sermos um, mas porque queremos escapar da dor. E é claro que a vinda de Jesus e a eternidade, estar com ele na eternidade, implica que nunca mais haverá dor e que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima e que ele fará novas todas as coisas. E glória a Deus por isso, não é errado a gente querer e desejar isso. Mas o que é errado, o que torna o clamar Maranata errado, é quando nós colocamos o nosso conforto, a vontade, o desejo de fugir e escapar da dor e das tribulações desse mundo acima do nosso desejo de estar com ele. Quando desejamos mais o conforto do que a presença dele. Porque se você olhar isso, por mais que a gente deseje a volta de Jesus, estar com ele, ele está aqui conosco. Claro que estar com Jesus na terra não se compara a estar com Jesus na eternidade. Mas se você ama e anseia a presença dele, você aprenderá a celebrar, permanecer e a perseverar e se alegrar mesmo em meio às tribulações enquanto em terra, enquanto nesse século, porque ele está aqui conosco. Então, às vezes a gente está clamando Maranata porque queremos escapar da dor e das tribulações, das provações dessa terra e não porque realmente queremos estar com Jesus. Mas enxergamos o Maranata, enxergamos a volta dele simplesmente como uma rota de fuga. Maranata não deveria ser uma desculpa, uma rota de fuga, um meio de escapar da dor, do desconforto, mas um grito, um clamor apaixonado e desesperado da noiva de Cristo. Porque se conforto for tudo que você deseja, e eu não estou dizendo que é errado desejar conforto, paz, não gostar de sofrimento, ninguém gosta de sofrer, mas se o conforto é tudo que você deseja e você dá mais valor ao seu conforto e ao seu bem-estar do que a presença de Jesus, e você deseja isso mais do que você o deseja, então você corre o risco de somente clamar Maranata como um meio de dar fim à sua dor e ao seu desconforto, aos seus problemas aqui na Terra, e então te trazer paz e conforto, ou então você corre o risco de abandonar a sua fé diante das promessas vazias do mundo de paz, de conforto, de alegria e de sucesso. Você corre o risco de se conformar com menos, com qualquer coisa ou qualquer pessoa que te ofereça aquilo que você deseja. Qualquer coisa e pessoa que te ofereça um escape do caminho estreito. Por quê? Você valoriza mais o seu bem-estar, o seu conforto, do que o próprio Cristo. Mas se Jesus verdadeiramente for o seu maior anseio, o seu maior desejo, a sua paixão, então sim, você vai clamar Maranata para que ele possa voltar logo e consequentemente não haverá mais dor nem choro. Isso também vai te dar graça, fé e esperança para você perseverar e esperar enquanto ele não vem. Porque mesmo na dor, você o ama e você ainda o tem. A gente não pode valorizar as coisas que ele pode nos oferecer
mais do que a pessoa dele. Porque se você se importa mais com você mesmo, com aquilo que lhe está sendo prometido e oferecido, com aquilo que você deseja, então é bem provável que você não vai se importar tanto com quem está te oferecendo, mesmo se for o inimigo. Sim, deseje tudo aquilo que Jesus prometeu, tudo aquilo que a vinda dele implica, todas as promessas, pois ele é fiel e verdadeiro e elas se cumprirão. Mas mais do que desejar qualquer outra coisa que ele possa nos oferecer, deseje ele, deseje a presença dele. E muitas vezes também, uma coisa que eu fui confrontada quando eu estava meditando sobre isso é: será que a gente não percebe o quão perigoso é clamar Maranata sem estar pronto? Por quê? Quando a gente clama Maranata, a gente está clamando nada mais e nada menos do que Jesus vem, Jesus pode vir, Jesus volta. Agora para pensar, e se Jesus voltasse hoje? E se Jesus voltasse agora? Se ele ouvisse o nosso clamor, se ele ouvisse as nossas canções, Maranata, vem Senhor Jesus. Se ele viesse hoje, agora, neste momento, como ele te encontraria? Será que as nossas lamparinas estariam acesas? Será que a gente teria azeite, o óleo guardado? Será que você estaria adornada com vestes brancas, vestes de justiça, de pureza? Ou as suas vestes seriam manchadas pelo pecado? Preparada como uma noiva adornada? Ou será que a gente estaria toda desleixada, completamente despreparada? Será que você estaria fria, morna ou queimando? Será que sua luz estaria brilhando? Será que o seu sal estaria salgando? Será que a gente estaria desperto? Ou será que a gente estaria adormecido? Será que a gente estaria queimando de amor por ele? Ou será que a gente estaria apática, fria e distante? Será que a sua missão, o seu propósito aqui na Terra teriam sido cumpridos? Porque a gente clama, Maranata, vem. Mas assim que ele vier e a gente encontrar com ele, a gente vai ter que prestar contas do que tudo aquilo que a gente fez e deixou de fazer na nossa vida. E se Jesus viesse hoje, será que os seus olhos estariam voltados para os céus, que é de onde ele vem? Ou será que seus olhos estariam vagando para lá e para cá, perdidos em outros amores, nas distrações, no entretenimento desse mundo? Será que você estaria sóbrio e vigilante ou será que você estaria embriagada de vinho? Será que ele nos reconheceria ou olharia nos nossos olhos e diria: aparta de mim, pois eu não te conheço? Será que a gente clama Maranata porque a gente de fato sente falta do amado e deseja estar com ele? Ou simplesmente porque a gente quer escapar da dor e do desconforto, das tribulações, das provações daqui da terra? Eu me pergunto, como seria que ele me encontraria? Como seria que ele te encontraria se ele respondesse o nosso clamor agora? Porque muitas vezes a gente está cantando e está clamando Maranata, mas sem viver essa realidade. Porque o clamor Maranata, ele começa não com os nossos lábios, mas ele começa no nosso coração. É um coração que anseia desesperadamente pela volta do amado. E um coração que genuinamente e desesperadamente anseia pela volta do amado é um coração que se prepara. Ele anseia e ele apressa a vinda, a volta de Cristo. Ou seja, eu estou vivendo o Maranata. Eu não sou só clamando com meus lábios, mas a minha vida, ela expressa esse clamor. Tudo que eu faço expressa esse clamor, ela aponta para Cristo. O meu desejo de ver Cristo retornando e de estar com Cristo, de me tornar um com Cristo. Como eu posso dizer, vem Jesus, sendo que eu não estou pronta, sendo que eu não estou me preparando? É perigoso isso. Por quê? Não faz sentido clamar Maranata se a gente insiste em continuar vivendo como se Jesus não estivesse voltando. Não faz sentido clamar e cantar Maranata e até mesmo vestir um moletom escrito Maranata, se na sua vida não há sinais nem frutos de que você de fato acredita, espera, anseia e apressa a vinda de Jesus. A gente clama, canta, mas e se ele viesse? De fato viesse agora, nesse exato momento? Será que ele iria nos aprovar? A gente clama Maranata, mas será que nós nos encontraríamos no grupo das virgens prudentes ou no grupo das virgens tolas? E não existe clamar Maranata sem se preparar. Deixe o Espírito Santo despertar o clamor Maranata no seu coração e transbordar para a sua vida, para a forma como você vive, a forma como você fala. Que não seja só um clamor de vãs repetições, meras palavras, palavras vazias, mas que seja algo que vem do mais profundo do seu coração, do seu ser. Um clamor que não é solitário, é o Espírito e a noiva clamando vem. Maranata não é um eco. Maranata não é um barulho, um mero som. Maranata é um clamor, e é um clamor desesperado, é um clamor apaixonado, é um clamor que vem de uma noiva que está enferma de amor.
que desesperadamente, ardentemente anseia pela volta do amado. E eu falo isso porque, para mim, tudo é uma questão do coração, da postura do seu coração. O coração com o qual clamamos, com o qual cantamos, com o qual vivemos, importa. Que Maranata seja o transportar de um coração sedento e apaixonado, um coração doente de amor. Os céus não responderão um eco, eles responderão um clamor desesperado e apaixonado. E esse clamor da noiva não são simplesmente gritos, canções, pregações, mas ele expressa principalmente através de uma vida entregue, totalmente entregue, vivida aos pés da cruz de Cristo. Não adianta clamar e cantar Maranata no culto de domingo e na segunda-feira encher a cara com o vinho do mundo. Não adianta clamar e cantar Maranata ou vestir uma camiseta escrito Maranata se você não gasta tempo na presença dele, se você não ajunta óleo, se você não tem intimidade com o Senhor. Onde a gente não tem esse senso de noiva, esse sentimento, essa identidade de noiva do Cordeiro, a gente facilmente corre o risco de não ter intimidade com ele e ainda mais o risco de se deitar com outros amores, outros deuses, de se prostituir espiritualmente falando, cometer um adultério espiritual. Isso é muito importante porque a gente tem que aprender a nos ver como a noiva do Cordeiro, a abraçar a nossa identidade de noiva. Porque se a gente não entende que nós somos a noiva do Cordeiro e que ele está voltando para buscar uma noiva, nós não vamos nos comportar como uma. Nós o veremos simplesmente como o Senhor, e de fato ele é. Mas nós não o veremos como amado, como noivo, o que ele também é. A noiva que clama Maranata, ela não é uma noiva fria, ela não é uma noiva distante, ela não é uma noiva distraída, ela não é uma noiva fiel, ela não é uma noiva adormecida, ela é uma noiva comprometida, fiel, apaixonada, preparada. É uma noiva alegre também, não vamos esquecer a alegria da espera, a alegria da preparação. Um dos maiores sinais da noiva deveria ser a alegria. A alegria é um fruto, é um caráter de Deus, é um fruto do Espírito. Então a noiva de Cristo deveria ser uma noiva alegre, uma noiva radiante, com um rosto radiante, porque ela contempla a face do amado. E aqueles que contemplam a face do Senhor têm seus rostos iluminados, seus rostos são radiantes. Que alegria maior há de não somente ser um povo redimido, mas também um povo desposado. E a espera pelo noivo, ela não é uma espera passiva. Há uma urgência santa, até mesmo uma violência santa nessa espera. Não é simplesmente se fechar no quarto e ficar com ele. Claro, você precisa desses momentos, mas há coisas que precisam ser feitas. Há um mundo lá fora que precisa ouvir as boas novas. Porque Jesus não vai voltar enquanto o evangelho não for pregado a todas as nações. Nós precisamos nos mover de acordo com o clamor Maranata, com a realidade da vinda de Jesus. E muitas vezes a nossa falta de ação, ela demonstra a nossa falta de fé na volta de Jesus. Não somente denuncia a nossa falta de fé verdadeira, mas também a nossa falta de paixão. E a minha pergunta hoje para vocês é: e se Jesus voltasse agora? Como você seria encontrado por ele? Jesus vai ter a noiva que ele deseja, do jeito que ele deseja, quando ele deseja. E ele não está vindo para uma noiva matura, nem para uma noiva fria, distante, infiel, despreparada. Mas ele virá e encontrará uma noiva adornada, pura, madura, sedenta, enferma de amor por ele, zelosa, preparada. E a boa notícia que a gente precisa se lembrar é que nós temos o Espírito Santo em nós, habitando em nós, para nos ajudar a nos tornarmos a noiva que Cristo deseja, tanto individualmente quanto coletivamente. Como a noiva pode se tornar uma noiva desesperada, ansiosa, sedenta, apaixonada, doente de amor pelo amado? Você precisa ter uma revelação, um encontro genuíno com o noivo. Apenas um olhar muda tudo. Porque quando você o vê, é impossível não se apaixonar. É impossível não desejá-lo. É impossível não entregar tudo por ele. É impossível não querer estar com ele. E você precisa ver Jesus. E não uma sombra de Jesus, não uma pintura de Jesus. Não o que homens disseram sobre Jesus. Não sombras, protótipos, ideias, teorias sobre Jesus, mas o próprio Cristo. Uma revelação genuína através do Espírito Santo de quem Jesus de fato é.
Quando você tem esse encontro com Ele, quando você o vê, quando seus olhos o veem, tudo muda. E é impossível não se apaixonar. É impossível não ansiar estar com Ele. É impossível não entregar tudo. Talvez a nossa falta de paixão e entrega, elas revelam a falta da revelação de Cristo, de quem Ele é. A falta do conhecimento de Deus. Porque uma coisa é você ouvir sobre Jesus. Outra coisa é você ouvir o próprio Jesus falando com você. Uma coisa é você ouvir a descrição, alguém descrevendo Jesus, ou você ver a sombra, um protótipo dele. Outra coisa é você ver ele com seus próprios olhos, com os olhos do seu coração. Uma coisa é você viver através da experiência dos outros, do testemunho dos outros. Outra coisa é você viver através da sua própria experiência e testemunho com ele. E como Jesus é revelado? Através da pregação do Evangelho, através da Bíblia. Jesus é o verbo que se fez carne. Então, se você quer conhecer ele, você precisa se alimentar disso. Você precisa gastar tempo na presença, nas escrituras, aos pés dele, em oração, em jejum, em intimidade com ele. Porque se a revelação da cruz de Cristo, se o Evangelho não são suficientes para despertar e incendiar o seu coração em amor, em paixão, em um santo desespero, pela presença dele e pela volta dele, te levando a esse lugar de total entrega, por amor, então algo está errado. O que vai ser suficiente? Jesus está voltando. Então é hora, ainda há tempo de ajuntar o azeite. Ainda há tempo de nos prepararmos, de nos adornarmos, para que quando ele de fato vier, nós sejamos encontradas prontas, como virgens prudentes e não como as tolas. Que não seja só questão de aparência, porque se você olhar na parábola das virgens, das 10 virgens, em Mateus 24, você vai ver que todas tinham lamparinas. Você vai ver que todas eram virgens, todas estavam esperando, todas tinham lamparinas, mas nem todas tinham o quê? O azeite. Ou seja, todas tinham a aparência, mas nem todas tinham a essência. Não é só porque você é um crente, você crê e você vai à igreja que você está pronto. Às vezes você tem a lamparina, mas você não tem o óleo. Não é tempo de se distrair, não é tempo de se embriagar com o vinho, não é tempo de se alegrar, pois o amado não está aqui. É tempo de clamar, é tempo de jejuar, é tempo de ansiar e apressar a volta de Jesus. É tempo de nos preparar, nos adornar para a vinda dele. É tempo de juntar o óleo da intimidade e de zelar pela chama, a chama das nossas lamparinas, a chama no altar, e não deixar essa chama se apagar. A boa notícia é que, se você está vendo esse vídeo agora, que ainda há tempo de juntar óleo, ainda há tempo de despertar, ainda há tempo de se preparar, de ansiar e apressar a volta do noivo.